Morreu um grande cientista fluminense. Na madrugada de ontem, faleceu no Rio de Janeiro o mais conhecido dos médicos fluminenses e uma das glórias da ciência brasileira, o senhor Barão de Pedro Afonso. Médico de grande nomeada, celebração de raro brilho, o ilustre morto de ontem foi, antes de tudo, um sacerdote, cheio de austeridade e abnegação. A par com seu valor, corria sua grande bondade, que ele conquistara fortuna e título nobiliárquico, tratando grandes personagens e com a maior boa vontade, sentar-se à cabeceira humilde que fosse buscar o seu saber e o consolo de sua palavra de sábio. Pedro Afonso Franco nasceu no estado, numa fazenda do vizinho município de Paraíba do Sul. Aos 23 anos, seguindo logo para Paris, onde tirou novo diploma. Na Faculdade de Medicina da capital da França, voltando ao Brasil, exerceu a clínica no Rio, sempre com destaque. Partidário da vacina animal, empreendeu sobre o assunto várias polêmicas com colegas eminentes, até que em 1888, numa chácara do Barão de Bom Retiro, no Engenho Novo, fundou o Instituto Vacínico, transferido em 1895 para o Catete. Foi o diretor do estabelecimento até a passagem do mesmo para a administração do governo. Foi também o Barão de Pedro Afonso, o fundador do Instituto de Manguinhos, chamando para seus auxiliares Oswaldo Cruz e Ismael da Rocha. Exerceu mais cargos de opositor do antigo Colégio Dom Pedro e de professor. Por concurso da cadeira de patologia cirúrgica da faculdade, fundação de que se afastou por jubilação em fins de 1889. Era um operador notável. Foi um médico do presidente Prudente de Moraes, extraindo-lhe um cálculo que quase o vitimou em 1896. O senhor Barão de Pedro Afonso era casado em segundas núpcias. Do primeiro casal, deixa 2 filhos, Dr. Zacarias Afonso Franco e Dona Luísa Toledo Todsuf, viúva do Dr. Toledo Todsuf. Do segundo casal, deixa 4 filhos, Dona Luísa Afonso Camargo, José Afonso Franco, Paulo Afonso Franco e Beatriz Nioaque de Souza. O senhor Dr. Pedro Afonso, que era um dos mais notáveis cirurgiões brasileiros, recebeu do imperador Pedro II o brasão de baronato, por ter tratado e salvo o ministro do Chile nessa capital, o senhor Wilavio Blanco. 2 anos depois de formado em medicina, o Barão de Pedro Afonso entrou em concurso para lentes de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo classificado em primeiro lugar. Nesse cargo, o Barão Pedro Afonso se jubilou em 1891. Durante 46 anos, o ilustre cirurgião foi o chefe da 13ª Enfermaria da Santa Casa. Em 1899, fundou o Laboratório de Manguinhos, hoje o Instituto Oswaldo Cruz. Seu enterramento foi ontem às 5 horas, saindo o féretro de sua residência para o cemitério de São João Batista. O acompanhamento foi enorme, vendo-se representados todos os estabelecimentos científicos, o governo federal e as pessoas mais gradas da sociedade carioca. Sob o féretro foram depositadas inúmeras coroas e buquês de flores, com chocantes dedicatórias. Nós vamos mostrar hoje uma casa na Rua da Imperatriz, o Hotel Casablanca. Esse hotel tem uma história interessante sobre o seu proprietário, que, apesar de ter sido um ilustre personagem da história, é quase que desconhecido, pelo menos que foram consultados, muito poucos conhecem a sua história e puderam falar sobre ele.
Essa casa, onde hoje funciona o hotel, que gentilmente os proprietários permitiram que nós fizéssemos essa matéria, foi de Pedro Afonso de Carvalho, um barão, que era médico também. E quem vai nos contar melhor essa história vai ser a Cris Ribeiro. Cris, foi difícil conseguir essa matéria. Inclusive, interessante que você conseguiu achar aqui alguma coisa que foi publicada no jornal sobre a morte dele, né? Mas, pelo que você me contou, muito pouca gente conheceu, ou pelo menos conhece a história desse Pedro Afonso. Pois é, Paulo. Assim, conversei com vários historiadores, professores de história. Eles nunca ouviram falar no Barão de Pedro Afonso. Um ou outro conseguiu assim, passar alguma informação. Peguei alguns dados também na internet também, que me passaram algumas informações. Mas o dado mais legal que foi a biografia publicada no dia que o Pedro Afonso morreu, que foi no dia 6 de novembro, né, de 1920, no jornal O Século, que é um jornal aqui de Petrópolis. E esse jornal publicou um trecho da história dele, contou a trajetória dele, os filhos, a família. Então, graças a essa fonte, que até assim, eu agradeço à Biblioteca Municipal da cidade, que está conservando esse material que, poxa, está sendo muito útil também para pesquisa, né? Está preservando esse material para a gente da história. Mas a história do Barão de Pedro Afonso é muito interessante. Ele quase não... Como as pessoas não ouviram muito falar dele, ele foi quem fundou o Instituto Manguinhos, que hoje é o conhecido Instituto Oswaldo Cruz, que o Oswaldo Cruz foi foi um assistente do Barão de Pedro Afonso no Instituto Manguinhos, na época. E hoje o Instituto já tem 109 anos, né, de funcionamento, e quem fundou mesmo foi o Barão de Pedro Afonso. E ninguém sabe disso, né, Paulo? Como é que ele conseguiu esse título de barão? Ele era um médico, não é? E como é que ele chegou até lá? Então, quem intitulou ele como barão foi Dom Pedro II. Ele tratou e salvou o ministro do Chile, o Ilavio Blanco. Então, devido a esse feito, Afonso recebeu de Dom Pedro II o brasão de baronato, que é o Imperial Ordem da Rosa, que vocês já estão vendo aí no vídeo o símbolo desse brasão. Então, ele recebeu também, de acordo com esse texto aqui, recebeu a insígnia Gran Cruz. Não, Paulo, é a mesma coisa. É uma estrela branca de 6 pontas maçanetadas, unidas por uma guirlanda de rosas. Ao centro, o medalhão redondo com as letras P e A entrelaçadas em relevo, circundando por orla azul ferrete com a legenda Amor e Fidelidade. Agora, ele como médico, além desse feito, ele também ficou famoso por um outro feito, né? Isso já na República, durante o governo do presidente Prudente Moraes, né? O que aconteceu aí? Paulo, ele tratou o presidente Prudente de Moraes, salvando ele de um problema de cálculo que quase o vitimou o presidente em 1896. O Barão de Pedro Afonso, ele foi um médico brilhante. A carreira dele foi assim maravilhosa, né? Ele conseguiu fazer grandes feitos com essa carreira de médico. Ele se formou em 2 faculdades: a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1869, e logo em seguida a Faculdade de Medicina lá na França, foi em 1871. Então, ele tinha uma carreira assim, de médico bem aprofundada. Além também que ele conseguiu também passar por um concurso da cadeira de patologia cirúrgica e lente catedrático. Ele foi classificado em primeiro lugar na medicina do Rio de Janeiro. Então, ele realmente era uma pessoa aplicada no que fazia, um médico assim, de grande conceituação. Esse é o ilustre desconhecido, né? Com certeza. Uma pessoa tão ilustre e tão pouco conhecida dentro da história. Ainda acompanhando aqui a história dele, a gente vê que ele começou a se envolver com vacina animal. Ele foi o fundador do Instituto Vacínico Municipal. Isso, vamos dizer assim, é o que deu origem ao que hoje é o Instituto Oswaldo Cruz? Sim, Paulo. Tudo começou numa chácara na Fazenda do Bom Retiro, Engenho Novo, né, em 1888. Começou esse Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro,
que depois, em 1895, foi transferido para o Catete. E além também que Pedro Afonso se tornou o diretor-geral de saúde pública, né, do Rio, e também diretor da Santa Casa de Misericórdia. Durante 46 anos, Pedro Afonso foi chefe da 13ª Enfermaria, e o barão também foi diretor de higiene municipal em 1902. Ele sim, foi uma pessoa assim, que realmente, né, engajada no assunto da medicina, principalmente no estado do Rio, no Rio de Janeiro, né, o lugar onde ele viveu, estudou e tudo, né, Paulo? Durante a vida dele, pelo que eu estou lendo aqui, ele publicou inúmeros trabalhos sobre varíola, vacinas, intestino e outros. Ele também foi quem produziu pela primeira vez no Brasil a vacina contra a varíola, né? A partir daí, ele já estava onde hoje é o Instituto Oswaldo Cruz, ou ainda ele estava lá no Catete? Ele estava no Catete, depois foi o Instituto Manguinhos, né, em 1899, que ele teve os auxiliares dele, o Oswaldo Cruz e o Ismael Rocha, né, que estavam auxiliando ele nesse Instituto de Manguinhos. E logo depois dou o nome de Oswaldo Cruz, logo em 1922, que foi 2 anos da morte do Barão de Pedro Afonso, que o Barão de Pedro Afonso morreu em 1920, no dia 5 de novembro. Que teve essa ideia, que foi uma ideia muito interessante, né, que até hoje está aí em favor do povo, de todos nós, né, do mundo até, né, é muito interessante. Todo mundo se beneficiou disso, certeza. Né? Sem dúvida. Aquela fazenda ali, aquela área era a fazenda de Manguinhos, e ali foi construído aquele imenso castelo, né? Não sei se nós vamos ter imagem disso, mas que era um pavilhão mourisco. Aliás, é realmente uma arquitetura mourisca. E aquela região de Manguinhos passou a ser conhecido o pavilhão com o nome do bairro, né? Bairro de... Pedro Afonso de Carvalho Franco nasceu em 21 de fevereiro de 1845 no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente numa fazenda do vizinho município de Paraíba do Sul. O Pedro Afonso ele era conhecido como um péssimo gênio, mas uma ilustre memória. Qual era a filiação dele? Ele era filho de quem e como foi a vida dele? Ele casou, teve filhos? Então, ele era filho, né, de Pedro Afonso de Carvalho e de Luísa Helena de Carvalho. Pedro Afonso teve 2 casamentos. O primeiro, ele se casou com o nome da esposa, a gente não conseguiu obter a informação do nome dela, mas ele teve 2 filhos, que foi o Zacarias Afonso e a Maria Luísa Toledo Dodds-Urf, que era viúva do doutor Toledo Dodds-Urf. O segundo casamento de Afonso, ele casou com a Margarida Matos, que viria a se tornar a baronesa Pedro Afonso, com a qual Afonso teve 4 filhos. Luiz Afonso Camargo, Jorge Afonso Franco, Paulo Afonso Franco e Beatriz Nioque Afonso. Muito bem. O barão aí, né? Pedro Afonso de Carvalho Franco, faleceu na madrugada do dia 5 de novembro de 1920. A partir daí, parece que aí é que ele ficou conhecido, porque só se encontrou material a respeito da vida dele a partir de então, né, com a notícia do jornal da morte dele, que então vem contando toda a história dele, etc. Pouco era conhecido, apesar de ter sido médico do presidente da República, apesar de ter recebido um título do próprio Dom Pedro II, ainda no final do Império, ele é uma pessoa desconhecida da história, pelo menos dos historiadores de agora. Eu acho que isso até seria interessante para o próprio município, que a gente divulga tanto a história da cidade, né, para o turismo, saber realmente quem são esses personagens por trás dessas casas, não é?
Então, uma casa que não tem grandes características de arquitetura, não vamos dizer assim, não é um expoente de arquitetura, mas é uma casa de época, construída, uma casa que não é pequena, uma casa que vamos dizer assim, compatível com a vida do seu proprietário, né, com o status de quem morou ali, do tamanho da família e tudo mais. Mas que por trás tem uma história tão bonita. Não é? A gente passa por ali e não sabe, né? Eu nem fazia ideia que ali morou um barão que ajudou a saúde de muita gente, né? Não só do presidente, não só do ministro do Chile, mas ele ajudou também outras pessoas que eu também pesquisei. Ele ajudou muitas pessoas carentes também. Ele não se preocupava só em cuidar de pessoas de nível social elevado, não. Ele também se preocupava com pessoas humildes. Então, é uma história muito interessante que está ali naquela casa ali. Você passa por ali e não sabe que ele morou, né? Que morou uma pessoa tão importante para a saúde do Brasil, como o Barão de Pedro Afonso. Para a saúde e, como você está dizendo, uma pessoa caridosa, né? Depois do falecimento dele, evidentemente, não sei quantos anos depois, a família vendeu essa casa. Já no século XX, né, na época, em abril de 1961, teve uma veiculação, uma matéria da revista Social falando sobre a construção do prédio em anexo. Foi quando o proprietário, Dr. Germano Valente, ampliou a casa para construir, então, o hotel, para transformá-la num hotel. É claro que aconteceram algumas inserções ali na arquitetura, mas tudo de uma forma muito sutil. Ele, apesar de na época, não haver a exigência do IPHAN, né, o IPHAN já existia, mas não havia ainda essa exigência sobre a preservação desses bens, não havia o tombamento em Petrópolis ainda, ele conseguiu preservar as características da construção. Graças ao Dr. Germano Valente, hoje nós podemos apreciar a casa tal como era, não é? Ou pelo menos muito próximo disso. Ele fez questão de deixar tudo igualzinho, de não mexer em nada na fachada da casa e só colocou aquele prédio em anexo que transformou o hotel. O hotel hoje tem 55 quartos, né? Graças ao anexo daquele prédio. Isso foi no dia 26 de abril de 1961, que saiu numa revista social, né? Se eu não me engano. Na revista Social passou vinculou essa reportagem falando sobre a construção desse anexo, que ficou interessante, com um prédio ali atrás, mas discreto, não alterou a fachada da casa. Achei muito interessante que o doutor Germano Valente teve essa ideia, né, de deixar ali a história preservada, né, no prédio da casa. E os proprietários seguintes, né, que continuam preservando a casa, recentemente mesmo foi feito uma reforma aqui na casa, e eles continuam mantendo o aspecto e preservando a arquitetura da época. Eu acho isso muito importante, e esse também é um dos objetivos do nosso programa, mostrar exatamente essa preservação, mostrar o cuidado que as pessoas têm com esses imóveis que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa história, não só como obras arquitetônicas, mas como também as casas que receberam famílias tão ilustres, tão importantes como o caso do Barão. Eu acho que a gente devia agradecer mais uma vez a todos os que permitiram que a gente fizesse essa matéria aqui e levando aqui uma mensagem também para os outros, né, para os outros proprietários de bens imóveis tombados, que busquem a história das casas em que eles moram, que busquem resgatar isso, que é a coisa mais importante, na verdade, não só a preservação do imóvel, como a história, né? Quem morou ali, qual era a importância daquela família. De repente, nós podemos, a partir daí, resgatar não só a história de uma casa ou de outra, isoladamente, mas a história de toda uma cidade. Se você começar a juntar todos esses pontos, você consegue fazer um relato, não é, de toda uma época.
Isso é muito bom. Não, e outra coisa que eu também fiquei sabendo é que o Barão de Pedro Afonso teve outras casas em Petrópolis. Então a gente não sabe nem aonde. Eu sei que tem uma na Rua Teresa, que eu também não sei ainda. É porque é muito difícil realmente a história dele, é complicado. Mas entrando lá no hotel, Paulo, é muito interessante porque a gente sente na época, eles preservaram tudo, o detalhe todinho, as cadeiras têm as siglas do Barão de Pedro Afonso, lá nas cadeiras no bistrô do hotel. É muito interessante. A gente sente na época mesmo. A gente sente um Barão de Pedro Afonso, não deixa de sentir. É muito bom, muito gostoso mesmo. Quer dizer, não só o imóvel, mas como também os móveis, né? Sim, o clima da casa, toda a decoração da casa, os móveis antigos, vitrolas. É muito interessante, Paulo. Muito gostoso mesmo. O ambiente ficou muito bom. Quer dizer, então essa pesquisa não acabou aqui. Não, tem mais coisas, a gente vai buscar mais. Tá certo. Com certeza. Ok. Vamos ficar por aqui hoje e continue assistindo o nosso programa.